Então, pessoas, precisamos discutir sobre cultura do cancelamento, um dos subprodutos mais recentes da dinâmica do cyberespaço. Quem aí nunca cancelou uma celebridade, um influencer em função de uma das suas posturas, que atire o primeiro like, não é? Você, a partir de hoje, você tá cancelada! Então, todos nós estamos passíveis dessa realidade, na maioria das vezes, inclusive, ocorrendo num mega contexto denominado de crimes da palavra. Ou seja, nós produzimos injúria, calúnia, difamação contra pessoas que não passaram pelo crivo de justiça, mas que passaram pelo crivo da nossa percepção sobre os fatos dela, pelo nosso julgamento sobre os fatos dela. Eu creio que a última das figurinhas canceladas na rede foi quem, hein? Vocês devem acompanhar Twitter e Mundo Pop mais do que eu. Eu acho que a última celebridade que passou por esse circuito foi a Doja Cat. Já ouviram falar? Ela surgiu no Mundo Pop recentemente e ganhou as paradas de sucesso, estava no segundo lugar na Billboard, entre as músicas mais tocadas e tal. E aí, num determinado momento, um stalker aí, habilidosíssimo, né? Porque tem uma pessoa que é habilidosa no mundo virtual, é stalker. E ele encontrou algumas postagens antigas da Doja, meio distorcidas, que tinham uma matriz de racismo, e houve também alguns vídeos dela participando de, vamos dizer, uns grupos lá meio suspeitos de extrema-direita nos Estados Unidos. Isso foi suficiente para a hashtag Doja Cat is Over Party, que é o nosso cancelamento, figura cancelada, está fora da festinha, está fora do rolê. E isso, obviamente, impactou a carreira dela, a vendagem da música, a distribuição, e ela precisou ir a público explicar e se justificar para que ela não perdesse espaço. E o mais absurdo é como as pessoas dedicam tempo de vida, atenção e trabalho para investigar a vida dos outros, para conseguir descobrir uma brecha na formação da vida do outro, para que essa figura seja cancelada, né? Então, situação assim, monstra dentro do espaço virtual. Eu não tenho Twitter, mas, até onde eu sei, o espaço da treta e onde as hashtags #IsOverParty sobem absurdamente é por lá. Isso é menos comum dentro do Instagram e do Facebook, que são redes por onde eu transito mais. Então, é uma realidade por lá bastante forte. Eu vou colocar aqui de forma mais ampla isso de crimes da palavra, mas um recorte mais específico mesmo de realidade que a gente vive desse crime de palavra hoje, é essa cultura do cancelamento, né? Pelo menos a versão virtual, né, dessa realidade é essa cultura do cancelamento. Então significa que todos nós nos sentimos hábeis o bastante para sermos juízes das posturas dos outros em relação à nossa realidade, inclusive pelas provas que nós mesmos acumulamos, porque geralmente não há certezas. Aqui o que impera são as incertezas em relação às intenções do indivíduo ou sobre o que de fato aconteceu em relação a ele. Nós somos levados por um efeito manada. A autoria desse crime de palavra, de difamação, de calúnia ou de injúria nunca é revelada, até porque o espaço virtual, dentro dessa cultura do cancelamento, né, vamos dizer que cria uma cortina de fumaça em torno dessa autoria, ninguém sabe onde começou, a gente sabe onde termina a hashtag, no fim da vida do sujeito, mas ninguém sabe onde começa, né, a bagunça do cancelamento, ou quem conseguiu essas provas, ninguém nunca consegue também.
e a maioria não leva em consideração os efeitos que isso pode gerar na formação psíquica e, claro, na vida profissional de boa parte dessas pessoas que são alvo dessa cultura do cancelamento, né? Eu creio que a personalidade brasileira que mais foi cancelada repetidas vezes dentro do espaço virtual e dentro da mídia brasileira tenha sido a Anitta, né? Porque a Anitta é uma figura um pouco intragável e polêmica, e quase tudo que ela diz ou faz é alvo desse julgamento virtual, desses tribunais inquisitórios, dessa patrulha que vive na rede, e a carreira dela, a distribuição de música, de imagem, de produtos, constantemente é prejudicada em função desse circuito que ocorre pelo espaço virtual. Se você quiser contextualizar na abertura do seu texto, você sabe muito bem que a virtualidade é uma realidade presente entre nós a partir de 2010, com a quarta revolução industrial. A quarta revolução industrial faz com que nós tenhamos o palco para exercer esse tipo de ação. Agora, a ação propriamente dita, o crime de palavra e esses julgamentos beirando o justiçamento, porque essa cultura do cancelamento é muito similar ao justiçamento, isso já é uma realidade muito mais antiga. Nós conseguimos percebê-la com mais clareza agora que o espaço virtual reina entre nós. Mas produzir justiça com as próprias mãos, mesmo não tendo certeza das evidências, isso já é realidade muito comum dentro do nosso cenário. Até porque nós já somos um pouco desconfiados a respeito, digamos, da validade do modelo real de justiça há muito tempo. Nós nunca acreditamos de fato que os nossos tribunais funcionem da forma correta. E se eles não funcionam da forma correta, a maioria de nós se sente o Batman da parada e vai lá e faz justiça com as próprias mãos. Tem a máscara? Temos a máscara do Batman, porque dentro do espaço virtual ninguém tem rosto, Hoje o que mais existem são perfis sem identificação correta, sem fotos, que discriminem quem aquela pessoa é, ou sem publicações. Vocês veem isso o tempo todo. Tem até um perfil diferente que opera dentro do Instagram hoje, que é a rede onde eu trabalho, mas, como se chama? Dix, tenho quase certeza que é isso. E boa parte dos comentários de ódio que eu recebo, das mensagens de hate, vem desses perfis. Vocês devem dominar isso muito mais do que eu creio, mas são perfis que geralmente têm como foto uma imagem totalmente aleatória, uma foto de criança, isso é muito comum, e são perfis que não têm nenhum tipo de designação específica sobre quem essa pessoa seja, não tem postagens para que você consiga rastrear. Ou seja, isso faz com que o processo seja muito mais eficaz, afinal de contas não vai haver responsabilização sobre ninguém. Mas vamos lá a cada um desses problemas aqui. Por que na incerteza, mesmo que eu não saiba exatamente se aquela pessoa é uma criminosa, se ela é preconceituosa e se aquelas fontes realmente têm fundamento, por que nós mesmo assim condenamos e cancelamos? Primeira questão, óbvia, é a imensa comoção que esses fatos produzem. Não são quaisquer razões que levam ao cancelamento de uma celebridade, de uma figura pública, de um profissional ou tal. São fatos mais cabeludos, são realidades que geralmente comovem, ou seja, são denúncias de crimes contra animais, contra crianças, contra idosos, que são os grupos que mais geram comoção dentro dessa realidade, ou são contextos, muitas das vezes, que afetam lutas contemporâneas, como os ativismos contemporâneos, vinculados a feminismo, a movimentos antirracistas, são os mais comuns, ou de ataques diretos à ordem democrática, o que nós julgamos como correto, como viável dessa moral do século XXI. Ou seja, mexeu nisso. Nenhum de nós vai lá para tentar guiar. Olha, isso aí não pode mais ser dito no século XXI, porque nós somos de uma outra realidade, de uma defesa democrática.
Nós precisamos rever isso aí. Como foi o caso do Carlinhos Maia, com o discurso totalmente enviesado, torto, contra a comunidade LGBTQ, justamente na ocasião do casamento dele com outro rapaz, né? Que ele disse que não era um casamento gay, era um casamento entre dois homens, como se a condição dele fosse superior à da comunidade gay. Ninguém foi lá para falar: vem cá, senhor Carlinhos, vamos te explicar como é que a questão funciona, como é que essas coisas que você está dizendo geram descrédito sobre uma luta imensa de uma comunidade, como essa luta imensa de uma comunidade tem a ver com sobrevivência, que essas pessoas são mortas todos os dias. Não! Ali, na comoção, em torno, claro, de uma área sensível, como a LGBTfobia, essa comoção fez com que, né, o Carlinhos Maia Isoverpare fosse, né, subido, e houve um hate monstruoso em torno dele. Assim como dentro da comunidade gay já houve milhares de cancelamentos, como foi o caso do Diego Hipólito, que se assumiu recentemente, ou como foi o caso do Reinaldo Gianecchini, que sofreu muito nos últimos tempos também. Não houve lá muita certeza das intenções, porque muitas das vezes essas pessoas manifestam essas opiniões por falta de conhecimento, por falta de formação. Ninguém nasce aprendendo política. Mas não, a comoção é a irmã gêmea do imediatismo. No calor das emoções, ninguém para e pensa, ninguém raciocina, né? Só age. Vai lá, xinga, briga, né? Gera calúnia, gera injúria, gera difamação e acredita que isso aí é o que deve ser feito. Ou seja, a comoção, como nós já falamos inúmeras vezes, produz a velha degradação da consciência. Ou seja, dentro da dinâmica do calor das emoções, e você sabe bem que o Twitter da vida, por exemplo, está cheio de emoções afloradas e de defesas políticas acaloradas, não existe muita reflexão. Ou seja, o bom senso manda lembranças, né? Vamos pensar sobre, vamos refletir se deve fazer isso, se isso pode falar, se dizer isso vai prejudicar muito essa pessoa, e se esse prejuízo não compensa, ou não é do tamanho do erro que ela cometeu, esse erro é reparável, dá para discutir, dá para conversar, nós nem temos certeza, mas não, vai na onda. Sem contar que essa história de onda é fortíssima, até porque boa parte da rede social é movida por efeito Ash. Eu acho que já devo ter comentado sobre efeito Ash, é efeito manada, né? É um conceito discutido pelo Solomon Ash, ele é o teórico, né? Tão forte dentro da discussão que o efeito levou o nome dele. Questão simples, se eu disser para você que esse lenço é verde, e se mais 30 pessoas disserem que ele é verde, e se nós postarmos na rede mais 500 mil disserem que é verde, você não vai ter coragem de dizer que não. Você vai dizer que é verde. Você vai aderir? É importante aderir. Então nós aderimos às causas muitas das vezes, ao debate político, às hashtags de cancelamento muitas das vezes, porque está todo mundo fazendo. Essa foi a análise do Solomon Ash, para dizer que nós somos animais sociais que não raciocinam muito sobre as suas próprias decisões. Nós não refletimos muito a respeito delas. Nós tomamos porque outras pessoas tomam. Nós vamos na onda, né? Então, nós somos condicionados por comportamento de grupo. Eu falava sobre estética esses dias e comentei sobre essas sociodeterminações. Se surge lá uma matriz política, você não vê outro jeito a não ser aderir ao que todo mundo está falando e que é a onda do momento. E se a onda do momento for jogar pedra em alguém, transformar alguém em Judas, vamos lá, né? É a onda. Nós temos que seguir e ninguém quer ficar de fora da festa, né? Ninguém quer ser o próximo cancelado remando contra a maré. A gente morre de medo disso. Então é melhor seguir a onda e pertencer, né? Porque aqui o efeito Ash é parente próximo do hábitos do Bourdieu. Porque quando você adere à onda, você pertence ao grupo das pessoas que estão na onda também. Você está no coletivo. E comportar-se como o coletivo te agrega ao grupo. Nós queremos pertencer. Ninguém quer levar as pedras.
Nós preferimos ficar do lado de quem atira a pedra do que de quem leva, não é? Então, isso vai fazer com que, mesmo na incerteza, nós cancelemos as pessoas, nós atiremos pedras sem saber, nós viremos o Batman das causas perdidas, um Batman vilão, geralmente não herói, né? Nem sei se Batman é herói nessa altura do campeonato. E claro, essa indeterminação da autoria gera a não responsabilização, como eu dizia. Ou seja, você não pode ser pego. Se você for pego, não foi você que produziu, porque esse negócio já veio de outra matriz. Então isso te autoriza mais a fazer. Significa, isso na verdade prova que a nossa formação ética não existe. Nós não temos um princípio ético e moral. Nós não pensamos assim, eu não vou agir dessa forma porque é errado. A gente pensa, eu não vou agir dessa forma porque eu posso ser preso. Nós teríamos uma formação ética sólida se nós pensássemos, eu não vou agir assim porque eu não devo. Na verdade, nós só obedecemos às normas pelo temor da punição. Então, vamos dizer que nós vivemos aqui uma moral subserviente da punição. Ou seja, se nós não formos punidos, há toda a liberdade de agir de forma incorreta, inclusive distorcendo a realidade dessas pessoas, produzindo injúria, difamação, crimes, como eu estou dizendo. Então, isso é uma análise, inclusive, que o próprio Michel Foucault faz dentro de uma obra chamada Vigiar e Punir, sobre a forma como nós reagimos aos sistemas de controle de comportamento, de controle moral. Nós não temos mais uma sociedade composta por um poder disciplinador, por valores, sabe? De vou fazer desse jeito porque é assim que é o ideal de fazer. Não, vou fazer desse jeito porque existe um sistema punitivista que pode me pegar. Se não houver um sistema punitivista que pode me pegar, não há risco em fazer. E aí, claro, nós produzimos a difamação e produzimos o crime. A rede social apaga o rastilho do erro. E se de repente você tiver a possibilidade de ser pego, você simplesmente cancela o seu perfil, você apaga a sua conta e ninguém nunca vai identificar que foi você, ou você suspende a sua conta até que a poeira baixe. Perfeitamente possível, né? E claro, nós perdemos completamente a noção de fato social tão discutida e desenvolvida por Max Weber. Ou seja, nós perdemos, já que eu estou falando em ética, a dimensão da responsabilização, ou seja, de que os nossos atos têm impacto sobre o outro. Isso é fato social também, né? Que todo ato determina a existência do outro e interfere no espaço do outro. Nós perdemos essa noção. Talvez nós tenhamos perdido essa noção pelo que a Hannah Arendt chama de self, o momento em que nós estamos, em que nós perdemos por completo a dimensão do coletivo e nos fechamos no individual. Então, eu vou tacar pedra mesmo, porque eu acho que está errado, porque me agrada fazer isso e porque eu acho legal fazer, seguindo a onda, acompanhando o grupo, sendo levado pelas minhas emoções. E nós nem pensamos como essa pessoa pode ser afetada, como isso pode impactar na saúde mental dela, nós nem sabemos de qual contexto ela veio, se esse nível de exposição vai prejudicá-la e a família inclusive que nem tem muitas das vezes culpa pelo que está acontecendo, não medimos as consequências. Nós não somos uma sociedade que pensa nas consequências das nossas ações. Nós agimos dentro das vozes da nossa cabeça nesse processo que a Hannah chama de interiorização da dimensão humana. Nós nos fechamos dentro de nós mesmos, do que nós acreditamos que é certo, e dane-se outro, né? É a velha cultura do foda-se.
Não sou eu, não está na minha casa, não é comigo. Né? Nos tornamos mais individualistas, a ponto de tacar pedra e não nos importarmos com a dor que o outro vai sentir. Né? Aí aqui, claro, há alguns outros elementos correlatos, caso você queira usar, como o fator de catarse, que é muito forte também. Não sei se vocês se lembram do conceito de catarse na Antiguidade Clássica, dentro da tragédia grega, né? Nasce na tragédia grega. Resumindo a história, a catarse era você, sim, viver uma história viver um sentimento a partir de uma história, né? Sentir junto, e naquele sentir junto você se livra da culpa, você se livra do incômodo daquele sentimento. É o que você está acostumado a ouvir como desabafo. É quando você coloca a emoção para fora e, colocando para fora, você não tem que lidar com ela mais. Aqui há uma espécie de catarse do mal do mundo. Ou seja, nós estamos cheios de revolta e de indignação com inúmeros males do mundo. O mundo está cheio de injustiças, de desigualdades, de racismos, de crueldades, de distorções, de ódio. Aí o que ocorre? Na primeira oportunidade que você tem de atacar esse mal do mundo, uma pessoa preconceituosa ou que manifestou qualquer comportamento assim, você sente um alívio fazendo isso, porque de alguma forma você sente que combateu os males do mundo. Então, por exemplo, naquele momento em que a Doja Cat, a cantora, que inclusive é negra, trouxe ali dentro de posts antigos algum comportamento racista, o ataque a ela é como se fosse o ataque a todo mundo que foi racista ao longo da história. As pessoas se sentem cancelando Doja Cat como se elas estivessem banindo para sempre do planeta Terra a Ku Klux Klan, como se elas estivessem enforcando a Hitler. Vocês compreendem o sentimento? Isso é catarse. A catarse desse mal do mundo. Então, é como se um indivíduo que está sendo cancelado naquele momento representasse toda a infinidade de indivíduos na história que cometeram crimes semelhantes. Todos os outros que são a representação desse mal, dessa, vamos dizer, dessa escória da sociedade que afetou a paz e o equilíbrio. Então, é um que vai ser sacrificado como exemplo para os outros. É isso que é um overparty. É o que fizeram, por exemplo, com o Prior do Big Brother. As pessoas sentiram que difamar o Prior nas redes e tirá-lo do reality show era uma forma de acabar com o machismo. E não precisamos mais falar em machismo, porque esse cancelamento seria uma forma de acabar com todos que foram machistas ao longo da história, acabar com a misoginia como um todo. Perigoso isso, né? Alienante. Porque nisso você deixa de se preocupar com muitas das misoginias, por exemplo, cotidianas, pelos inúmeros Prior que você deixa passar ao longo do seu dia, ou talvez você mesmo seja um Prior versão pocket, desenvolvendo os mesmos padrões de preconceito. E como você realmente está combatendo isso dentro do seu cotidiano? Você está combatendo isso no seu cotidiano? Ou o cancelamento do Prior foi suficiente para você se sentir em paz? A catarse dá uma sensação de paz. E xingar as pessoas na rede é xingar todo mundo que já em algum momento agiu mal. É uma espécie de cura pessoal, né, diante de um mal social ou histórico, né? E o problema não é você se sentir bem. O problema é o mal de fato ser erradicado, né? Ou a situação deixar de existir. Porque se você se sentiu bem
só cancelando uma pessoa. Olha, sinto te dizer que o seu bem-estar não é o que está em jogo aqui, né? Se você se sentiu bem combatendo o machismo do pior, sinto dizer que você não combateu o machismo algum. Talvez você tenha só manifestado mais ódio da forma como ele mesmo produziu, né? Então, essa questão da catarse é o que movimenta muita gente dentro da rede. Então, o que precisa aqui, né? Precisa haver um movimento de bom senso, de clareza e de força de moralidade. É uma situação tão subjetiva. Acho que tudo que eu tenho discutido em torno do espaço virtual, eu acabo redundando na mesma intervenção quando se trata de Enem, na mesma proposta. Porque nós precisamos de educação mesmo. Uma educação ética para o virtual, que nenhum de nós recebeu. Para entender que anonimato não desculpa o crime, para entender que a sua comoção não deve ser externalizada à custa do mal alheio, né? Para entender que todas as pessoas devem ser respeitadas e quem deve julgar não é você, né, Batman no Cerrado. Quem deve julgar é as forças de justiça. Se você está indignado com a criatura que você julga racista, denuncie para o Ministério Público, faça uma queixa, faça um BO, né? Movimente-se em termos de justiça, não em termos de justiçamento. Até porque criminoso também é você, quando tenta combater esse crime do jeito como você acha que é correto, né? Afinal de contas, se nós temos juízes, é porque você não é uma boa juíza para fazer isso, né? Não. Então, é uma educação ética para o virtual que, obviamente, precisa surgir lá nas salas de aula do ensino básico, até onde for possível acompanhar essas pessoas, porque a ética faz parte tanto da vida em sociedade quanto da formação profissional, precisa existir em todos os espaços. Um pouco mais claro sobre essa situação? Acho que são as realidades que mais pesam, da indiferença nessa interiorização até essa sensação de cura quando você personifica o mal e tenta resolver por si mesmo. Quem fala sobre isso, inclusive, se quiserem usar, sobre personificação de crise, como a gente adora um bode expiatório, um Judas, né, para poder malhar, para poder sentir-se bem, Slavoj Žižek é um dos que mais comenta, né? Até Judas, é interessante pensar, né? Judas foi cancelado e Judas é considerado o mal do mundo naquele momento pela traição, quando na verdade todo o sistema político da época condenava o modelo cristão. Curioso pensar isso. Enfim, não cancelem as pessoas, cancelem o seu justiçamento.